Oi, crianças! Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a realização da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a gente vai falar de uma história muito emocionante. Mas, primeiro, como de costume, eu vou iniciar minha aula fazendo uma pergunta para vocês. Por acaso vocês sabem o que é um obstáculo? O que significa essa palavra? Obstáculo, segundo o dicionário, significa algo que impede ou dificulta a realização de alguma coisa. Vocês já devem ter visto na TV aquelas corridas de atletismo, onde os corredores têm que correr e pular alguns obstáculos? Isso dificulta para eles, não é mesmo? Então, hoje a gente vai aprender sobre uma história cheia de obstáculos. Mas não eram obstáculos pequenininhos, não. Eram uns obstáculos muito grandes e muito difíceis de passar. Vamos para a nossa história, então. A história de hoje tá na Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 6. Vamos um pouquinho lá atrás. Vocês se lembram de quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito? Como foi que tudo aconteceu? Vocês se lembram que Deus abriu o mar e o povo pôde passar no meio das águas sem se molhar, sem nenhum prejuízo? Eles conseguiram atravessar. A Bíblia fala que eles atravessaram o mar a pés secos, que eles conseguiram passar. Vocês conseguem imaginar o tamanho do mar e o povo passando no meio? As águas se dividiram e o povo passando no meio? A nossa história já começa com o primeiro obstáculo, o mar. E Deus abriu para o povo passar. Depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, eles entraram num deserto. E eles teriam que atravessar esse deserto para poder chegar na terra que o Senhor tinha prometido para eles. Porque o Senhor não ia tirar eles do Egito a troco de nada. Deus falou para eles que ia tirar eles de lá, daquela terra onde eles eram escravos, e que ia levar eles para uma terra onde manava leite e mel, onde tinha muitas delícias, que eles poderiam desfrutar de muitas coisas. Pois bem, eles atravessaram o mar e entraram no deserto. Se vocês virem no mapa, o caminho que eles tinham que percorrer era bem curtinho. A gente acha assim que poderia ter demorado muito menos tempo para eles chegarem nessa terra prometida. Mas sabe quanto tempo demorou? 40 anos. Dá para imaginar uma caminhada de 40 anos no meio do deserto? Não foi nada fácil, né? O deserto, por si só, já é um lugar muito difícil, certo? Onde faz muito sol durante o dia, onde faz muito frio durante a noite, onde não tem água, não tem muita comida. Então imagine a dificuldade que esse povo teve para atravessar, passar por esse deserto durante 40 anos. E o povo de Israel não era fácil, não. Era um povo reclamão. A Bíblia fala que eles reclamavam de muitas coisas. Reclamavam da comida, reclamavam que estavam com saudade dos melões do Egito, da comida que eles comiam no Egito. Lembrando que lá no Egito eles eram escravos. Então, foi 40 anos que Moisés liderou o povo, e o povo reclamando, e os obstáculos surgindo, e Deus fortalecendo eles, direcionando eles para que eles fossem vencendo cada obstáculo. Ali no deserto, Deus providenciou o maná, que era um tipo de pão, para que eles pudessem se alimentar. Depois, providenciou as codornizes, que eram um tipo de uma ave, para que eles pudessem se alimentar também. Ali no deserto, a Bíblia fala que de dia vinha uma nuvem que protegia eles do sol, e à noite uma coluna de fogo que protegia eles do frio, que protegia eles dos animais, que iluminava o caminho. Então, mesmo com todos esses obstáculos,
Deus em todo o tempo ia provendo tudo aquilo que eles necessitavam para conseguir passar por aquele deserto. Pois bem, quando estava quase chegando na Terra Prometida, Moisés morreu. E o povo precisava de um novo líder. E Deus levantou Josué para liderar o povo. Josué ficou um pouquinho nervoso porque Moisés tinha sido um grande líder. Então ele tinha uma grande responsabilidade ali de liderar o povo e fazer com que o povo entrasse na Terra Prometida. Só que nessa terra que Deus prometeu a eles, existiam pessoas que já estavam morando lá. Então eles teriam que expulsar essas pessoas. Então o que Josué fez? Primeiro, ele mandou 2 homens lá para essa cidade para ver como é que era. Mas surgiu mais um obstáculo nessa história. Para eles conseguirem entrar nessa cidade, tinha um Rio Jordão. Aí Josué pensou, Moisés teve que atravessar o Mar Vermelho. Deus o ajudou e ele conseguiu atravessar o mar. E agora eu vou ter que pedir ajuda do Senhor para poder atravessar esse rio. Josué pediu ajuda do Senhor, o Senhor deu todas as orientações e ele conseguiu atravessar com o povo pelo Rio Jordão. A Bíblia fala que as águas do rio fizeram como se fosse uma muralha. Elas foram todas assim para o cantinho e ficaram como se fosse um muro. E o povo passou pelo rio. Mais um obstáculo que eles conseguiram superar com a ajuda de Deus. Mais um obstáculo. Eu falei que essa história ia ser cheia de obstáculos. Então vamos lá. Quando eles atravessaram o rio, eu imagino que eles pensaram assim, poxa vida, agora é só entrar na cidade. Mas a cidade de Jericó era uma cidade toda murada. Existia um muro em volta de toda a cidade. Mas não era um murinho, não. Era um muro muito alto e muito grande. A Bíblia fala, inclusive, que existia uma mulher que morava em cima desse muro. Agora você pensa, para ter uma casa em cima do muro, tem que ser um muro bem grande, né? Bem robusto, bem forte. E como que eles iriam fazer para ultrapassar essa muralha? Porque o povo da cidade de Jericó já sabia que o povo de Israel vinha vindo e já tinha ouvido falar de todas as maravilhas que Deus tinha feito por eles. Então, o que eles fizeram? Fecharam a cidade, fecharam as portas. Ninguém entrava e ninguém saía. Esses 2 homens que eu havia falado para vocês antes foram lá para dar uma olhada na cidade, para ver como é que era, se existiam muitas pessoas, se existiam muitos guerreiros. Eles foram ver como que era a situação naquela cidade. E essa mulher que morava, que tinha a casa dela em cima do muro, conversou com eles e falou que o povo estava muito preocupado com o ataque do povo de Israel. Porque eles conheciam a fama de Deus de Israel, que era um Deus muito poderoso. E por isso eles estavam muito preocupados com isso. Então, no meio da noite, esses 2 homens voltaram para conversar com Josué e falaram assim, Josué, eu tenho certeza que a gente vai conseguir entrar e vai conseguir tomar posse dessa cidade, porque até o povo dessa cidade já sabe que o nosso Deus é todo poderoso. Só que eles não poderiam entrar de qualquer maneira. Lembra que eu falei para vocês que existia uma muralha muito grande? E aí o que aconteceu? Josué de novo recebeu um direcionamento de Deus. E Deus falou assim para Josué, o que vocês vão fazer? Vocês vão marchar ao redor da cidade durante 6 dias. Durante os 6 primeiros dias, vocês vão dar uma volta pela cidade em silêncio. Ninguém deve falar nada. Boca fechada. Vocês só vão marchar, vão primeiro homens com as cornetas, depois vão homens segurando a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, e depois vem o povo marchando, sem falar nada.
No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. As primeiras 6 voltas, vocês vão dar bico fechado, sem falar nada. Não pode ouvir um pio. Na 7ª volta, vocês vão dar um brado de vitória, vocês vão gritar e glorificar o nome do Senhor. E quando vocês gritarem, o muro vai cair. Agora vamos pensar, gente. Quando o povo olhou aquele muro enorme, muito alto, que até tinha casa em cima dele, e pensar que aquele muro ia cair só com um grito, tem que ter muita fé e ser muito obediente para fazer tudo que Deus tinha mandado, não é verdade? Porque se a gente for pensar assim friamente, é impossível um muro tão grande cair só pelo som do grito das pessoas. Mas Josué foi obediente e teve fé que tudo aquilo que o Senhor estava falando para ele ia acontecer, tintim por tintim, tintim por tintim. E assim foi feito. O povo marchou o primeiro dia em volta da cidade, sem falar nada. Marchou o segundo dia em volta da cidade, sem falar nada. E assim até o 6º dia. Eu imagino que Deus tenha mandado eles marcharem com a boca fechada, porque lembra que eu falei para vocês que o povo de Israel era muito reclamão, muito murmurador? Imagina eles terem que dar a volta ao redor da cidade inteira. Um ia falar, ai, meu pé tá doendo. O outro ia falar, ai, eu tô cansado. Ai, eu tô com calor. Ai, meu joanete tá doendo. Cada um ia reclamar de uma coisa. Por isso que Deus mandou todo mundo ir bem quietinho. Eu imagino que tenha sido por isso. Mas bem, chegou no 7º dia, o povo foi marchando e quando acabou de dar a volta na cidade, aqueles homens que estavam lá na frente com a corneta tocaram um som bem alto e o restante do povo gritou. E quando o povo gritou, as muralhas de Jericó vieram ao chão. Caíram, gente, sem explicação, somente pelo poder de Deus mesmo. E quando o muro caiu, os guerreiros entraram na cidade e guerrearam e lutaram e ganharam e tomaram posse daquela cidade. Agora, vamos entender o que tudo isso vem ensinar pra gente hoje. Eu não tinha dito pra vocês que era uma história com muitos obstáculos? E realmente foi. Mas a promessa de Deus lá no Egito qual que era? Que o Senhor ia tirar aquele povo de lá e ia levar até a terra prometida. E assim Deus fez. Deus levou eles e eles tomaram posse daquela terra. Diz que aquela terra era um oásis, era uma terra muito bonita, muito rica, muito próspera. E Deus levou eles e fez com que eles conseguissem. Porém, até eles chegarem lá, muitas coisas, muitos desafios e muitos obstáculos eles tiveram que superar. E assim também é na nossa vida. Muitas vezes o Senhor nos dá uma promessa. Ele fala com a gente, fala que vai fazer alguma coisa na nossa vida. Mas existem os obstáculos. Existem algumas barreiras que a gente tem que pular, que a gente tem que superar. Quais são algumas dessas barreiras? O mundo, que muitas vezes vai nos prometer várias coisas e vai tentar fazer com que a gente saia dos caminhos do Senhor, com que a gente procure alguma coisa mais fácil, porque realmente os obstáculos muitas vezes são muito difíceis. Então imagina, abrir um mar, depois abrir o rio, depois um muro cair pelo poder do grito do povo. São coisas que a gente não consegue imaginar, mas que Deus pode fazer. Então, o mundo vai tentar fazer com que a gente sempre escolha coisas mais fáceis. Segundo obstáculo, a nossa própria carne. Porque lembra que eu falei para vocês do povo reclamão? Então imagina, se tem um lá que é mais preguiçoso. Ah, eu não vou ficar andando em volta dessa cidade nesse sol, nada. Eu vou ficar sentado aqui na minha casa, deixa eles irem lá.
Por quê? Porque a nossa carne sempre vai buscar o conforto, vai buscar o que é mais fácil. Muitas vezes a gente tem que vencer a nossa carne para fazer a vontade de Deus. Então, existem muitos obstáculos. E um outro obstáculo muito grande e que a gente tem que tomar muito cuidado é o inimigo de Deus. A gente sabe quem é o inimigo de Deus, né? E a Bíblia fala que ele fica ao derredor, né? Buscando quem ele possa tragar. Então, ele fica só de olho, buscando uma brecha para que ele possa atacar as nossas vidas, para que ele possa tirar a gente do caminho do Senhor. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o Senhor é Deus e é poderoso para nos ajudar a ultrapassar, a vencer, a conquistar cada obstáculo que aparecer na nossa vida. Então, crianças, se vocês têm passado por algum tipo de dificuldade ou conhece alguém que tem passado por algum tipo de dificuldade, que está enfrentando algum tipo de obstáculo, então que você possa hoje entender que Deus veio trazer para vocês hoje, para vocês e para mim, que apesar de todos os obstáculos que venham aparecer na nossa vida, que apesar de muitas vezes a gente olhar para esses obstáculos e ver que eles são tão grandes, tão enormes, que pelas nossas próprias forças a gente não vai conseguir vencer, ele vem nos dizer hoje que existe um Deus que é soberano e que é todo poderoso e que pode fazer qualquer coisa. Não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. Então, se hoje você está vivendo um problema, se você está vivendo uma dificuldade, assim como aquele povo viveu tantas dificuldades, tantos obstáculos, assim como Deus fez naquele tempo, naquela época, Ele pode fazer hoje também. Pode ser que não precise abrir o mar para você passar, mas tem alguém enfermo na sua família que Ele pode curar. Pode ser que não precise fazer com que caia as muralhas, mas pode ser que existe alguém na sua família que precise de um trabalho, que precise de uma cura, e Deus pode fazer isso. Basta a gente entender que Ele é poderoso e uma coisa muito importante também, obediência. Porque muitas vezes Deus vai falar pra gente fazer uma coisa e a gente não vai entender naquele momento. Mas é importante ser obediente, igual o povo foi em todo o tempo. Certo? É importante a obediência e a fé de acreditar que tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque é isso que diz a Bíblia. Certo, criançada? Então, espero que vocês tenham entendido a história de hoje, que vocês tenham gostado e que vocês possam também levar tudo isso que a gente aprende aqui nas nossas aulas para outras pessoas, ensinar do poder do nosso Deus, falar de como Ele é maravilhoso e quantas coisas grandiosas Ele já fez e Ele pode fazer ainda na minha vida, na sua vida e na vida de todas as pessoas. Porque a vontade de Deus é essa, é abençoar todas as pessoas. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou convidar você a orar comigo. A gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito até agora nas nossas vidas e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Tá bom? Combinado? Então vamos fechar os nossos olhinhos agora e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu nesse momento me coloco diante de Ti, Senhor, com o coração cheio de alegria, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu nessa aula, Senhor amado. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todos os obstáculos que o Senhor tem nos ajudado a superar, Senhor. Agradecemos pela Tua fidelidade, Senhor amado, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, ó Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel a nós, Pai. O Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido as nossas vidas, Senhor. O Senhor tem nos abençoado, a nós, a nossa família, Senhor. E por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Pedimos a Ti que aumente a nossa
fé, ó Deus, que renove nesse momento as nossas forças, ó Pai. Se existir alguém, Pai, que está cansado, que o Senhor venha dar descanso nesse momento, Pai, que o Senhor venha renovar as forças nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser obedientes em todas as coisas à Tua palavra, Pai, e que a Tua vontade prevaleça em nossa vida, Senhor Deus amado. Que nós possamos sempre, Pai, em todo tempo, ser obedientes a Ti e ser fiéis à Tua palavra, Senhor. Todas essas coisas, Pai, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz de poder partilhar a palavra de Deus com vocês. Espero que vocês gostem dessa aula e espero vocês lá na igreja, na nossa aula da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Um beijão para vocês, fica com Deus, Deus abençoe. Tchau!